É o que nós pedimos, Pai. Misericórdia, Deus, pela nossa nação brasileira. Tenha misericórdia, Senhor. É o que nós pedimos nesta hora. Nós repreendemos a ação dos demônios. Nós repreendemos a ação de principados, a ação de potestades, a ação de dominações de trevas. Senhor Jesus, o Senhor mesmo ensinou que o sistema deste mundo, ele está no maligno. Deus da glória, nos levantamos contra esta ação maligna que quer ver a sociedade destruída e que quer ver, Deus, os princípios morais da família, ó Deus, invertido. Deus, nós repreendemos e declaramos em nome de Jesus que o maioral das trevas, o espírito de destruição, espíritos da morte, espíritos de sofrimento, em nome de Jesus, nós paralisamos a atuação. Oramos, Deus, como Davi orou muitas vezes, que sejam confundidos os nossos e teus inimigos, que sejam confundidos em o nome de Jesus. Deus, põe a tua mão sobre nós e sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Pastor Giovanni. Amém. Você pode se assentar, querido. E vá abrindo comigo o Salmo de número 127. Salmo 127, 128, liberamos as crianças até 11 anos, tá? Crianças de 3 a 11 anos, isso, né? Isso, crianças de 3 a 11 anos, para que possam ir às suas classes, receberem a palavra de Deus dentro da sua idade. Amém, queridos? Nós vamos falar hoje sobre um tema que a gente gosta muito de ministrar, né? Uma continuação, na verdade, de um mover que Deus está nos levando. Há 2 semanas atrás estive ensinando os amados irmãos acerca do princípio da honra, não é verdade? E espero que vocês coloquem em prática agora aquilo que vocês aprenderam. Nós aprendemos que quando semeamos honra, nós colheremos honra. Mas quando semearmos desonra, também seremos desonrados. E, além disso, sofreremos uma espécie de amaldiçoamento. Você será amaldiçoado, né? Sofrerá uma série de consequências espirituais terríveis por praticar a desonra, a rejeição e o maltratar pessoas. Isso realmente desagrada ao Senhor. Nós vamos continuar, né? Na última semana, o pastor Anderson também esteve dando um alerta acerca da criação dos filhos, né? Cuidado com a família. E hoje vou continuar nesse mesmo mover, falando sobre 21 regras que eu e você temos que aplicar dentro das nossas casas. Amém? Você que tem família, né? Você que é jovem, talvez adolescente que ainda não tem, vai aprender a ser um bom filho, né? Mas também vai aprender fundamentos para que você estabeleça futuramente um lar abençoado, uma família abençoada. Talvez hajam pessoas aqui também que seus cônjuges ainda não se converteram ou já não vivem mais juntos. Não tem problema, querido, na sua área de abrangência, aonde Deus te colocou, se você aplicar essas 21 regras, esses 21 princípios que nós vamos aprender hoje, não sei se a gente consegue passar todos ainda hoje, mas vamos tentar com a graça de Deus. Se você aplicar esses princípios na sua vida, no seu coração, na sua vida pessoal, na sua vida coletiva, relacional, na sua família, eu tenho certeza que você terá uma vida abençoada de muita felicidade e sucesso relacional, o que é de extrema importância para nosso significado de vida, para nosso significado existencial, é nós realmente vivemos uma vida familiar abençoada. Amém? Você quer ter uma vida abençoada? Glória a Deus. Olha que promessas maravilhosas nós encontramos aqui no Salmo 127. Esse material que o pastor está usando como esboço, onde nós temos as 21 regras desta casa, né? Nós disponibilizamos também no site da igreja. Você pode baixar, imprimir, e eu te incentivo a isso, imprimir, fazer um quadrinho, ou plastificar, colocar na sua geladeira, ali na sua parede de casa, junto com seus filhos, junto com seu cônjuge. Você está falando em voz alta isso, ministrando no coraçãozinho deles, esses princípios, essas regras, esses valores, que vão realmente abençoar o seu lar, a sua família. É um material feito por um pastor norte-americano,
Eu fui muito abençoado com esse material, por isso Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês essas 21 regras desta casa ou de uma casa abençoada. Ok? Vamos lá então, Salmo 127. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fala comigo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então esse é o versículo chave desta noite, ok? Andar de acordo com os mandamentos de Deus, os valores do reino de Deus, os princípios de Deus. Versículo 2, do trabalho, e aí é a promessa de Deus para mim e para você, se tememos ao Senhor e andarmos nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos, versículo 2, comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra de bênção aqui? Levanta as mãos para o céu e fala assim: eu creio que em Deus eu posso ter uma família abençoada. Amém, queridos? Deus pode te dar uma vida abençoada, uma família abençoada, filhos que sejam bênçãos e tragam muita alegria para o seu coração. Essa é a promessa de Deus: prosperidade através do teu trabalho, felicidade, sucesso em todas as áreas. Mas o segredo está aqui no primeiro versículo do Salmo 128. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, felicíssimo, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para andar nos caminhos do Senhor é necessário regras, mandamentos, princípios, valores. Quando a gente pensa em regra, geralmente a gente fecha o nosso coração, né? Que a gente fala: regra, esse negócio, eu quero ser livre, eu quero, né? Esse negócio de regra, geralmente a gente tem uma visão errada com relação à palavra regra. Mas saiba, amados, que Deus é um Deus de regras, Deus é um Deus de valores, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de ordem. E a frase que vem ao meu coração, que eu gostaria que você marcasse no teu coração nessa noite, é essa: coloca a tua casa em ordem. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, querido. E para colocar em ordem, nós precisamos colocar de acordo aos valores do reino de Deus, aos princípios de Deus, famílias fortes, igreja forte. Nós acreditamos na família, amém? Não tem como se ter uma igreja forte com famílias fracas. E para que a sua família seja forte, para que a sua vida pessoal, relacional, o seu contexto familiar seja próspero, abençoado, precisa de regras. E essas regras são regras abençoadoras para você, para a sua casa e para a sua família, ok? Nós vamos estar disponibilizando também nesse Facebook, que é o meu Facebook do pastor Giovanni, né? pastor.gil. Também no Facebook da igreja, que é betel.umuarama. betel.umuarama, facebook.com/betel.umuarama. E no site da igreja, nós teremos também esse material em PDF, você pode imprimir, plastificar, fazer um quadrinho bonito, colocar na sua casa, ensinar seus filhos valores do reino de Deus, princípios abençoadores para o seu lar e para a sua família. Amém? Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Pai, aqui estamos na tua presença. Ó Deus, nos colocamos em humildade diante do Senhor. O Senhor está certo e nós estamos errados.
Ó Deus, nós precisamos mudar, o Senhor não precisa, o Senhor é imutável, perfeito, glorioso, ó Pai, nós queremos ter famílias abençoadas. Senhor, eu quero profetizar casamentos abençoados, vida familiar abençoada, vida relacional de sucesso. Ó Deus, essas chaves do reino de Deus sendo aplicadas, sendo colocadas em ordem as casas, o inimigo perdendo, Satanás recuando, o império das trevas destronado, e o reino de Deus estabelecido em cada lar, em cada família, em cada casamento, na vida dos filhos. Pai, abençoa as famílias desta igreja, e nos ensina através da Tua palavra, conforme aprendemos nesse salmo, no nome de Jesus, amém e amém. Primeira regra da nossa casa, se queremos ter uma casa feliz, uma casa de Deus, uma casa abençoada, é essa, e esse é o fundamento de todas as coisas, amém? E é interessante que o Salmo 127, no versículo 1, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, toda casa precisa de um edifício, precisa de fundamento. Você pode construir a casa mais bonita do mundo, mas se construir sob areia, virá os vendavais, as tempestades e a casa vai afundar. Mas se você construir a sua casa, a sua família, a sua vida relacional, sua vida sentimental, sobre os fundamentos da palavra de Deus, eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Primeiro princípio, primeira regra é essa: nós obedecemos a Deus. Você não partir desse princípio, não adianta nada, o resto vai entrar no ouvido e sair no outro. Então está aqui a obediência a Deus. E para se obedecer a Deus, precisa se obedecer à palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores do reino de Deus. Amém? Não existe fé sem obediência. Fé sem obediência é uma crença vazia, barata, fútil, sem valor espiritual, que leva para o inferno. Mas a fé com obediência te leva a Canaã celestial, ao céu, a um lugar abençoado, a uma vida abençoada nessa terra, ao lugar de promessa, da vida no máximo do seu potencial, que Deus prometeu para mim e para você. Amém? A vida abundante que Jesus prometeu para nós, se nós obedecermos a Deus. Segunda regra de uma casa abençoada: nós amamos e honramos uns aos outros, e oramos uns pelos outros. Quem ama, honra. Lembre-se disso. Por isso, honre os seus pais, filhos que estão aqui, adolescentes, crianças, seja quem for. Honre os seus pais. Você, adulto, aprenda a honrar e valorizar os seus pais também, como nós aprendemos. Honre uns aos outros. Crie na casa, na família, um ambiente de honra. Porque quem desonra vai receber de volta desonra. Não tem como. Se você maltratar o seu filho, desonrar o seu filho, ele vai crescer, amado. E aí lá na frente você vai se lascar. Ai, pastor, mas meu filho está dando trabalho. É porque você não teve o trabalho de criar, de ensinar os valores e os princípios do reino de Deus. Quem ama, honra. Todo pai precisa ensinar isso aos filhos, honrar pai e mãe. Pai e mãe precisa ter uma palavra só. O que a mãe falou é o que o pai diz também. O que o pai falou é o que a mãe diz também. Senão nós vamos ficar fazendo joguinho de um jogar um contra o outro, e aí o pau vai comer dentro de casa. E eles achando graça e rindo. Então vocês precisam honrar um ao outro. Quem ama, honra. Quem ama, ora um pelo outro. Eu me lembro da cena, uma vez eu estava doente, acho que febril, ou doente da garganta, não me lembro. E aí eu estava ali me preparando para tomar uns remedinhos. Uma dor de cabeça, se eu não me engano, mas eu estava assim meio ruim. E aí eu me lembro do meu filho vindo na minha direção e falando: papai, eu posso orar por você? Glória a Deus. Olha que cena linda, gente. Por quê? Porque ele já me viu várias vezes orando por eles. Então ele aprendeu esse princípio pelo exemplo. Você precisa ser exemplo para os seus filhos. Você precisa ensinar que nem tudo se resolve com remédio. Existe um poder maior, o poder de Deus. Quando ele me falou isso, me ensinou essa grande lição, até eu me senti pequenino na fé, sendo que o coração dele estava tão cheio de fé. Papai, eu vou orar por você, e Jesus vai curar você do dodói. Amém? Tenha fé, ensine os seus filhos a orar um pelos outros. Você, marido, ore com a sua esposa. Você, esposa, ore pelo seu marido. Se ele não é crente ainda ou ela não é,
dobre o joelho, interceda pelos seus filhos, mas nós que amamos, honramos uns aos outros e também oramos uns pelos outros. Terceira regra, querido, importante aqui, é nós contamos a verdade. Uma vida familiar, uma vida abençoada, é uma vida na verdade. Verdade é integridade, é inteireza de coração, não é coração dividido, não é viver na falsidade, não é viver de fachada. Eu já ouvi da boca de crente isso. Ah, pastor, eu vou viver minha vida de fachada mesmo. Onde é que já se viu um crente viver de fachada? Casamento de fachada. Casamento tem que ser de verdade. Família tem que andar na verdade. Nós temos que contar a verdade. Temos que ter sinceridade. A verdade, por mais que doa, ela é necessária. A verdade, quem caminha na verdade, caminha na luz. Não tem o que esconder. Porque caminha na luz. E a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você quer purificação do teu pecado, querido? Sim ou não? Então anda na luz, anda na verdade. Seja sincero com seus filhos, seja sincero com seu cônjuge, seja sincero nos seus relacionamentos afetivos. Conte a verdade. Claro que da melhor maneira possível, né? Não seja ríspido. Nós vamos aprender um pouquinho mais para frente sobre isso. Quarta regra, além de contarmos a verdade, nós colocamos os interesses da família à frente dos nossos. Fala comigo. Nós colocamos os interesses da família à frente dos nossos. Isso aqui, meu irmão, derruba e cai. Muita gente cai nessa ladainha aqui. Infelizmente, muitas pessoas não vivem esse princípio. Ele é bom para todo mundo, ela é boa para todo mundo, mas para quem mais deveria ser, não é. Agrada os amigos, mas desagrada o cônjuge e os filhos. É bonzinho com todo mundo, mas em casa é o diabo encarnado. Tanto é que os filhos querem morar na igreja, porque na igreja o papai e a mamãe são a bênção, mas em casa o pau tora. Irmão, que isso? Coloque os interesses da família em primeiro lugar. Eu vejo homens, às vezes, jogando bola todos os dias, e a mulher fica chupando o dedo em casa. E aí não entende o porquê que não tem mais o coração da mulher, ou o relacionamento se esfriou, porque não dedica tempo à sua família. Busca os seus interesses. Não, mas eu sou homem, tenho direito de jogar bola e tal. E você tem, querido, mas não todo dia. Homens que saem, né? E ficam dias fora lá, e a família jogar de lado, porque é egocêntrico, egoísta, busca os seus próprios interesses, mas não busca os interesses da família. Querido, o dia que você subiu no altar e desejou se casar com alguém, você tomou uma decisão de morrer todos os dias, porque amor é sacrifício. Amor é altruísta, pensa no outro, não em si mesmo, não no seu umbigo, não no seu ego. O mundo não gira ao seu redor, ele gira ao redor de Deus. Amém? E a sua família tem que girar junto com você, ao redor do Senhor. Faz assim com a mãozinha. O mundo não gira ao meu redor, ele gira ao redor de Deus. E a minha família tem que girar comigo. Amém, amados? Você precisa entender que o mundo não orbita ao seu redor. Nós não vivemos num mundo antropocêntrico, centrado no homem, centrado no seu coração, ególatra, egoísta, egocêntrico. Não. Você tem que colocar os interesses da sua família em primeiro lugar, à frente dos seus próprios interesses. É claro que você pode ter tempo para você, você pode ter as suas individualidades. A família não é a morte das individualidades, não, mas é o respeito das individualidades, tendo como o projeto maior chamado família prioridade. Você pode jogar bola, você mulher pode sair com as suas amigas, tomar um chá, comer um bolo gostoso lá na padaria maravilhosa. Você tem direitos de ter as suas individualidades, mas desde que não deixe déficit na sua casa. Seu saldo tem que estar positivo. Amém? Quinta regra. Nós falamos serena
e respeitosamente uns com os outros, querido. Pode falar, sim ou não? Claro, mas da maneira correta, de maneira serena, de maneira equilibrada. Ah, pastor, mas segura a tua onda, tenha domínio próprio, peça mais e mais do Espírito Santo, amém? Chega de barraco. Crente que faz barraco, meu irmão, vive na carne. Porque crente que é cheio do Espírito, é educado, é sereno, é respeitoso uns com os outros. A sua língua é uma fonte de bênção e não de maldição, não de palavrão, não de desgraça, não de calúnia, não de injúria. Não, porque ele fala de maneira serena e respeitosa com os outros. Amém? Sexta regra desta casa abençoada que eu e você queremos ter: nós não magoamos uns aos outros com palavras ou ações indelicadas. Parece que as pessoas não percebem, amados, que quando você destrói alguém na família, você está apertando um botãozinho de autodestruição. Amém? Você está jogando uma dinamite para dentro de casa. E quem vai sofrer a queimadura e as consequências é você mesmo. Você vai viver com aquelas pessoas arrebentadas, feridas por você mesmo. Então não magoe as pessoas que são mais importantes para o seu coração, queridos. Nós precisamos entender uma coisa: depois de Deus, que tem que estar em primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida, a nossa família, o seu cônjuge, os seus filhos, são a coisa mais importante nessa terra. Não é o seu carro, não são os seus bens, não é a sua vida profissional, é a sua família. É a sua família. Tem gente que só valoriza a família quando perde. E aí vai choramingar pelos cantos do que deveria ter feito. Querido, você não pode viver do que deveria ser feito. Você tem que viver do que é feito. Amém? Não magoando e tendo ações corretas e não ações indelicadas. Sétima regra para uma casa abençoada e uma vida tremenda: quando alguém precisa de correção, nós o corrigimos em amor. Uma casa em ordem, põe a tua casa em ordem. Uma casa em ordem é uma casa de correção, é uma casa com limites, é uma casa onde impera a disciplina. Será que você tem disciplinado os seus filhos? Será que você tem corrigido eles nos seus erros? Querido, eu dou graças a Deus pelos meus pais. Eles não deixavam passar nada de coisa errada, eles tratavam. Às vezes a gente brigava entre os irmãos, eles corrigiam a gente, mandava um virar para frente do outro, nós ali naquele ápice da briga, né? Olhando um para o outro, meu pai mandava a gente se abraçar, beijar um ao outro e pedir perdão. Ensinando a reconciliação. Será que você tem corrigido os seus filhos, amado? Em amor. Me lembro quantas e quantas vezes meu pai me disciplinou. Para mim estar aqui em cima, nessa noite, querido, é porque eu fui corrigido milhares de vezes. O meu irmão, então, nem se fala, que hoje é missionário lá na África, apanhou mais do que nós três juntos. Que o bicho era arteiro. Pensa no moleque arteiro, era o meu irmão, que hoje é missionário lá na África, ganhando milhares e milhares de vidas para Jesus. Mas graças a Deus pelos meus pais, que não passavam a mão na cabeça, pelo contrário, eles corrigiam, eles disciplinavam, depois de disciplinar, dobrava o joelho com a gente, orava pela gente, ainda falava: filho, se o papai te disciplinou, é porque o pai que ama, disciplina os seus filhos. Quem corrige, afugenta a alma do inferno. Como diz a palavra de Deus, querido, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque ainda quando for velho, jamais se desviará desse caminho. Você está vendo alguma coisa errada na sua casa? Põe em ordem a tua casa. Deus não vai mandar um anjo lá do céu com uma espada de fogo. Oh, meu filho. Deus não faz isso. É você quem tem que fazer. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: põe em ordem a tua casa. É Deus quem te capacita a ser alguém que disciplina e corrige em amor. É em amor, sem violência, sem desaforo, sem desonra, mas em amor. Correção, limites com amor.
Regra número 8, quando alguém se arrepende, nós perdoamos. Isso eu faço às vezes com os meus filhos. Às vezes eles merecem ser disciplinados, ou de castigo, ou ali, né, chinelinho na bunda. E aí eu olho a situação, já vejo que eles estão quebrantados, já estão arrependidos. Eu tenho que ensinar sobre a graça de Deus, não é verdade? Então eu pego e exerço a graça de Deus sobre eles e falo, ó, hoje, porque eu vi você quebrantado e arrependido, você não vai ser disciplinado. Mas se repetir o fato, aí a ordem vai imperar, porque nessa casa tem ordem. Me lembro uma vez o meu irmão cantando de galo, porque não sei o quê, e reclamando, e que eu vou me embora, que não sei o quê. Pegou uma mochilinha nas costas, meu pai falou, ó, pode ir embora. Porque aqui dentro dessa casa, quem canta de galo sou eu. E aqui dentro dessa casa tem ordem, tem decência, tem princípios e valores do reino de Deus. Durou 3 horas. Depois de 3 horas veio ele, pai, pois é, né? Fui na casa dos meus amigos, ninguém me aceitou. E voltou para casa, quebrantado, humilhado. Não humilhado, quebrantado. Porque quando alguém se arrepende, nós temos que perdoar, nós temos que acolher, nós temos que exercer graça sobre aquela vida. Amém, querido? 9ª regra de uma casa abençoada, de uma casa segundo os princípios do reino de Deus. Quando alguém está triste, nós o confortamos. A Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Que é o princípio seguinte, quando alguém está contente, é a 10ª regra, nós nos alegramos com eles. Quando alguém está triste, vai lá e consola. Mas quando alguém alcança o sucesso, ganha alguma coisa, sabe, está contente com algo, se alegre com ele. Querido, como eu me alegro como pastor, quando eu vejo as minhas ovelhinhas crescerem no Senhor. Às vezes vem uns jovens falando, pastor, eu tenho um sonho tal. E eu boto pilha mesmo no sonho, eu falo, cara, você tem que ir lá e realizar esse sonho. Se Deus colocou esse sonho no teu coração, Deus vai te honrar. Amém? Está aqui o Cezinha, um exemplo disso, chegou nessa igreja, de origem simples, humilde, foi batalhando, lutando, se arrependeu, buscou a Deus, buscou o Senhor, foi lá, estudou, a vida toda, foi ou não foi, Cezinha? Eu sempre incentivando ele, motivando ele, pastor, meu sonho é fazer uma faculdade, estava com dificuldade na época, eu falei, não, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você, abriu numa concessionária, Deus foi abençoando, entrou na faculdade, se formou, no dia da formatura, adivinha quem estava lá? Pastor Giovanni. Amém? Para dar um abraço nele, chorou no meu ombro ali junto comigo, e eu me alegrei com os que se alegram. Querido, você que é pai e mãe, você precisa fazer isso, aprender isso. Eu me lembro do meu pai, a gente jogando bola, aí a gente jogando bola lá, chutava no gol, meu pai berrava, meu pai era aquele metido super paizão, né? Ficava ali torcendo, ele berrava lá do final do campo, valeu filhão, golaço! Ele vibrava mais do que a gente só na caixa. Ele berrava igual um louco lá da beirada do campo. Quando seus filhos vão fazer alguma coisa, vá junto, querido, participe, valorize a sua família. Quando alguém está triste, console. A 10ª regra, pode postar aí. Quando alguém está contente, nós nos alegramos com ele, se alegre, comemore. Nós nos alegramos com os nossos filhos. Nós presenteamos eles quando eles tiram nota acima de 8. Miguelzinho menor tira só 9,3 para cima. Ô glória! Alegria de todo pai. Os outros têm um pouquinho mais de dificuldade, mas, rapaz, o pequenininho tem dificuldade de falar, mas é um gêniozinho. Só tira notão, vem com o boletim todo faceiro assim. Papai, olha minhas notas. E recebe prêmio toda hora. Felicidade dele deve ser a minha felicidade. A alegria do outro tem que ser a minha alegria. Para que inveja, para que ciúme? Se alegre com os que se alegrem. Amém? 11ª regra, quando temos alguma coisa agradável para compartilhar, nós compartilhamos. Abram o coração, compartilhem um com o outro, dedique tempo de qualidade com a família, querido.
Você sabe por quê? Eu já falei algumas vezes, vou repetir. Porque que no Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa acadêmica, universitária. Qual é o estado que tem o menor índice de divórcio do Brasil? Rio Grande do Sul. E aí fizeram uma série de perguntas na pesquisa, né? O porquê disso? Por que que lá tem o menor índice de divórcio do Brasil? Vocês sabem por quê, querido? Porque todas as manhãs, o marido e a mulher, e no final da tarde, tomam chimarrão juntos. É algo cultural, é algo que está inserido dentro da sociedade, ali gauchesca, é uma coisa impressionante. Você vai aqui nessa região de Marechal, Toledo ali, tem muito imigrante que veio lá do Rio Grande do Sul, você vai ver de manhã cedo, é o marido e a mulher sentadinho, às vezes naquelas cadeirinhas de vovô, né? Com chimarrão do lado, tomando chimarrão, compartilhando com a esposa, às vezes com os filhos. Quando temos alguma coisa agradável para compartilhar, nós compartilhamos. Desliga a televisão na hora do almoço, querido. Para com isso. Ore com a família. Compartilhe o que aconteceu ao longo do dia. Você, marido, escute a sua esposa. Segundo os especialistas, uma mulher tem 4.500 palavras para dizer todo dia, no ouvido do seu marido. E o homem tem 1.500, que gasta tudo no trabalho. Aí quando chega em casa, a esposa, amor, fala alguma coisa. E ela tem 1.000 histórias e coisas para contar, a criança que deu trabalho. Escuta, dedique, passe tempo com a família, compartilhe. Dedique tempo de qualidade. Amém, amados? 12ª regra. Quando temos trabalho para fazer, nós o fazemos sem reclamar. Ensine o seu filho a trabalhar. Cada um dentro de casa tem que ter uma missão, tem que ter um trabalho. Lá em casa os nossos filhos aprenderam. Eu aprendi dentro da minha casa. Minha irmã lavava a louça, outra enxugava, meu irmão recolhia o lixo. E o pastor Giovanni passava o pano no chão todos os dias lá em casa. Não perdi braço. Estou bem, saudável até hoje. O trabalho dignifica o homem. Quando for trabalhar, faça sem reclamar. Amém? Tem gente que pensa que o trabalho é uma maldição. Não! É uma bênção. O trabalho tem que trazer significado existencial, porque 1/3 da sua vida você vai passar no trabalho. Nós temos 24 horas, pelo menos 8 horas do dia você passa trabalhando. 1/3 da sua vida você vai passar trabalhando. Então você precisa aprender a trabalhar. Ah, pastor, mas lá em casa meus filhos são uns vagabundos. Porque você não ensinou o princípio do trabalho. Trabalho se ensina em casa. Nós temos vários empresários aqui, e eles sabem como é difícil nessa geração que vivemos, encontrar meninos diligentes, meninas trabalhadoras. Porque parece que os pais esqueceram disso. De ensinar aos seus filhos o princípio do trabalho. O princípio do trabalho se aprende em casa. Sim ou não, amados? É em casa que se aprende a trabalhar sem reclamar. Ontem mesmo aconteceu um episódio desse, tive que ensinar. Estávamos comendo, nos alimentando ali. Aí no final da refeição, né, minha filha foi buscar a sobremesa. Eu falei, filhinha, pega lá para o papai a sobremesa. Na hora que ela pegou no copinho, ela olhou para mim e fez uma cara feia. Falei, o que é essa cara feia aí? Falei, ajeita essa cara. Porque você tem que aprender que é um privilégio para você servir o teu pai e a tua mãe. Aproveita o embalo e já traz para a tua mãe. E ajeita essa cara. Porque você tem que aprender que é um privilégio para você servir os outros. Servir os outros. Você tem que ensinar isso em casa, amados. Servir os filhos servindo os pais. Servindo os pais. Servir os pais. Os pais se doaram, acordam cedo, batalham o dia todo a favor dos filhos. E nós vemos um bando de filhos ingratos. De filhos que não fazem nada. Que não movem uma palha, que não lavam uma louça. Que não ajuntam um lixo. Até hoje quem recolhe o lixo coloca na frente de casa sou eu. Isso se aprende em casa. Amém? O valor do trabalho.
Vamos lá, 13ª regra, nós cuidamos bem de tudo aquilo que Deus nos deu. Se Deus deu, tem que cuidar. Será que você cuida das coisas que Deus te deu? Será que você ensina na tua casa a cuidar das coisas que Deus te deu? Por exemplo, a água é um recurso escasso. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo a catástrofe que é, principalmente São Paulo, Minas, né? As pessoas estão ficando sem água, porque o brasileiro parece que não entendeu isso. Que a água é uma dádiva de Deus, é um recurso escasso, que precisa ser cuidado. Pega a mangueira e fica aí. É um recurso escasso, querido. No México, eu morei no México de 1999 a 2001. Lá, se eles te pegarem molhando, lá é escassíssimo a água, lá é muito escasso. Se eles te pegarem molhando a calçada, a água, você leva uma multa. Você leva uma multa, porque a água não pode ser desperdiçada. Tudo que Deus te deu, querido, você precisa cuidar. E o cuidado, o zelo, que são os princípios inseridos nesse, precisa ser aprendido em casa. 14ª regra, nós não geramos trabalho desnecessário para os outros. Não gere trabalho desnecessário para os outros. Sai bagunçando tudo, né? Deixa a casa que é um caos. Não faça isso, alguém vai ter que arrumar. Principalmente as mulheres, né? Como sofrem com isso. O cara chega do lamaçal, já sai pisando, sujando a casa toda, e as mulheres, meu Deus! Tira o sapato. Lava esse pé, esse chulé fedido. Meu pai até a cueca ele lavava dentro do banheiro. O velhinho não deixava minha mãe tocar. As cuecas dele ele lavava. Então, amados, não gere trabalho desnecessário nos outros. 15ª regra, quando abrimos alguma coisa, nós a fechamos. Estou ensinando isso para os meus filhos. Nós temos na sala ali, colocamos um ar-condicionado, né, com esse furdunço todo de calor. Meu filho entra, abre a porta, e o ar-condicionado ali, e a porta aberta. Vai lá e fecha a porta. Antigamente falava, né, entrou, puxa e fechou. Puxa o rabo e fecha a porta. Gente, feche. Quando abrimos alguma coisa, feche. Feche, aprenda, faça isso, cuide daquilo que Deus te deu. 16ª regra, quando tiramos alguma coisa do lugar, nós guardamos tirou, coloca de volta no lugar. Querido, talvez você esteja olhando para mim e falando, poxa, mas pastor, pensei que ele ia pregar alguma coisa interessante, diferente. Querido, isso aqui é ótimo. A mulherada mesmo está dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas estranhas. É verdade ou não, amados? Amém! Querido, é verdade. Você vem para a igreja para ser reeducado. E como é difícil isso nos choca. Né? Quando alguém aponta alguma coisa que a gente precisa mudar, parece que a gente não quer, a gente se arma. A gente acha defeito no pregador, a gente quer que todo mundo mude, está todo mundo errado e eu estou certo. Quando tiramos alguma coisa do lugar, guarde de volta. Cuidado, zelo. Vamos lá, 17ª regra, quando ligamos alguma coisa, nós Como é difícil isso, gente. Aqui é o estresse masculino, né? Apaga essa luz, piá. Saiu do ambiente, desliga a luz. A luz é um recurso que hoje está tão caro, teve um aumento na luz, acho que 24%, 25%. Irmão, poupe dinheiro. Quando ligamos alguma coisa, nós desligamos. Aparelhos eletrônicos. Lembre-se, a luz também é um recurso, e recurso escasso. Faça isso. 18ª regra. Quando fazemos sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos. Oh, glória a Deus.
Olha o sorriso das irmãs. Quando fazemos alguma sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos. Só dá valor para a limpeza, não é verdade? Aquele que vai lá e mete a mão na massa. Você precisa ensinar isso para os teus filhos. Sujou, limpou. Cozinhou, lava a louça. Sujou o chão, pega o pano. Caiu o pó ali, varre. Agora você, mãe, se toda hora você fizer isso, você vai criar um filho acomodado. Filho mal criado. E ele vai fazer isso no ambiente de trabalho. Vai dar estresse para o patrão, para o chefe. Vai aprender a duras penas. E às vezes não vai parar em trabalho nenhum. Porque você, pai e mãe, não fez o que tinha que fazer no ambiente da casa. Quando fizermos sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos. 19ª, estamos terminando. Mais 3 aí, nós acabamos. 19ª regra, quando não sabemos o que fazer, nós pergunte, querido. Você não se acha o dono da verdade. Você não sabe tudo, você não é o gênio da lâmpada. Você não é o professor pardalzinho que sabe fazer tudo. Não, amado. Não sabe, pergunte. Não trate com desleixo quando o seu filho perguntar alguma coisa. Mas papai, por quê? Responda, ensine. Esse dia eu tive que ensinar para os meus pequenininhos o que é sexo. Papai, o que é sexo? Se eu não ensinar, o mundo lá fora vai ensinar. E do jeito errado. Então tive que sentar com eles, explicar direitinho como é que é. Aí crianças pequenininhas, ui papai. Não é ui não, é uma coisa linda, maravilhosa. Quando se faz dentro do contexto do casamento, abençoado por Deus, você precisa ensinar. Quando se pergunta algo, você precisa responder. E quando você não sabe, pergunte. Amém? Você vai dar valor para isso quando você estiver, por exemplo, num país estrangeiro. Você precisa perguntar a cultura. Senão você ofende o povo. Me lembro que uma vez estava lá no México, dentro do ônibus. E aí nós estávamos, eu e um outro brasileiro, rindo e tal, brincando. E aí, um falou para o outro assim, ô cara, não sei o quê, olha ali o outro xingando. Usei essa palavra, xingando. Porque o outro estava, uma outra pessoa, um mexicano, estava metendo a boca num outro mexicano. Falei, olha aí os dois xingando. Rapaz, mas todo mundo do ônibus virou para mim e para o meu amigo e ficou olhando para nós. Porque a palavra xingando lá é um palavrão horrendo. E eu não sabia. Então, quando você não sabe, pergunte. Primeira coisa que eu fiz, quando fui ver um mexicano, perguntei, cara, o que é essa palavra? Tal, todo mundo ficou olhando para a gente, estranhamente. Quer dizer, eles já estavam esperando o meu amigo bater em mim, ou eu bater no meu amigo, né? Todo mundo ficou olhando. Cultura diferente. Não sabe, pergunte. Amém? 20ª regra, amados. Quando estamos fora de casa, nós agimos da mesma maneira como se estivéssemos em casa. Se você cria os seus filhos nos princípios do Senhor, no temor do Senhor e nos caminhos de Deus, você precisa ensinar isso aqui. A mesma pessoa que está dentro de casa precisa estar lá fora de... Porque tem gente que se transforma, né? Saiu da casa, piseira e bagunça, e desordem, caos. Você vê essas repúblicas aí da molecada. Jesus amado, tem que entrar de máscara. Não é verdade? Fedor, desordem, uma coisa horrenda. Claro que não todas, nunca podemos generalizar. Talvez existam alguma aí organizada. Eu não conheço. Se houver, por favor, me apresente. Uma baderna, uma desordem, um fedor. Por causa disso. Não aprenderam em casa, saem de casa, se transformam para pior.
Querido, quem é você fora da sua casa? Integridade é isso, é ser o mesmo em qualquer lugar. Agir com base na verdade, independente do ambiente que você está. Quem é você fora de casa? Quem é você quando seu cônjuge não está perto de você? Quem é você, filho, quando seus pais não estão olhando para você? Tem um pastor norte-americano chamado Bill Hybels, ele tem um livro só sobre esse assunto. Quem é você? O título do livro é esse. Quem é você quando ninguém está te olhando? Ele diz no livro, esse é realmente quem é você. É o seu caráter. O seu caráter é revelado quando ninguém está olhando. É ali que Deus vê. É ali que Deus sonda o coração. É ali que você extrai ou o melhor ou o pior de você. Quando estamos fora de casa, nós agimos da mesma maneira como se estivéssemos em casa. Amém? E para terminar, a 21ª regra. Quando desobedecemos ou esquecemos quaisquer dessas 21 regras, nós aceitamos a disciplina e a admoestação do Senhor. Amém? Queria te fazer uma pergunta, amado, para terminar. Será que você tem um coração ensinável? Será que você reconhece os seus erros, as suas falhas? Quando alguém te confronta, e é duro isso, porque ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser desarmado, ninguém quer ver o lado obscuro que você tem. Qual é a sua reação? Você aceita a disciplina e a admoestação do Senhor? Você se corrige? Você reconhece a sua falha? Você pede perdão para Deus? Você conserta aquilo que está errado? Isso é arrependimento, metanoia, mudança de vida, mudança de comportamento. Será que você é o mesmo daquele de 10 anos atrás? Ou será que você vê um progresso na sua vida espiritual? Você é diferente? Será que você não se escora na velha desculpa esfarrapada? Ah, eu sou assim, eu nasci assim, tem que me aceitar assim. Nós precisamos mudar. Amém? Precisamos resgatar os valores do reino de Deus dentro dos nossos lares. E eu quero te desafiar, entrar no site da igreja, ou em um dos Facebooks, coloca lá, Facebook de novo, da primeira página, entre lá, baixe esse material, imprima, ensine a tua casa no caminho que se deve andar. Põe em ordem a tua casa, de acordo com os valores do reino de Deus, com as regras de Deus. Os princípios do reino de Deus têm que estar fora e dentro da sua casa, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas minha família está toda bagunçada. É hora de colocar em ordem a sua casa, partindo de você, da sua vida pessoal. Ah, pastor, mas só eu? Deus precisa só de um. Amém? A luz de Deus brilhando através de você, as trevas são dissipadas. Amém? Vai lá, entre lá, busque a Deus, coloque esses princípios em prática na sua vida, se arrependa dentro daquilo que você está se equivocando, errando, pecando. Peça perdão para Deus, para que nós tenhamos um lar abençoado, uma família abençoada, no nome de Jesus. Quantos aprenderam aí com o Senhor? Levante as mãos comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero ter uma vida abençoada, uma família abençoada, filhos abençoados, debaixo da graça e da bênção de Deus. Pastor, mas eu já tenho filho grande. Irmão, você pode continuar orando por eles, você pode continuar aconselhando e ensinando eles aquilo que é correto. Amém? Não é porque você errou no passado que você não pode consertar hoje. Você pode consertar, ser um novo homem, uma nova mulher, um grande pai, uma grande mãe, um cônjuge maravilhoso, um filho abençoadíssimo que dá alegria para os seus pais. É o que Deus espera de nós. Amém? Feche os seus olhos. Do jeito que você está, pode ficar sentado mesmo. Coloca a mão no seu coração. Vamos levantar um clamor pelas famílias dessa igreja. E da nossa cidade também.
Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, queremos levantar um clamor, ó Deus, pelas famílias. A família tem sido atacada como nunca, Pai, através da mídia, televisão, ó Deus, os valores, até em alguns lugares, meios educacionais, a família tem sido infestada com ervas daninhas, com ensinamentos errados. Tem muito pai e mãe que são omissos, ó Deus, não tem se posicionado dentro do seu lar, como sacerdote, ó Deus, como homem e mulher de Deus. Ó Deus, levanta a tua igreja, Pai, abençoa as famílias da tua casa. Ó Deus, muda o que tiver que mudar em nós. Ó Deus, muda o nosso coração, muda as nossas atitudes, muda o nosso comportamento, muda a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Alinha o nosso coração com o céu, alinha o nosso coração com a Tua vontade, com a Tua palavra. Pai, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa os nossos filhos, livra das drogas, da prostituição, da imoralidade, da sujeira, ó Deus, do desperdício, ó Deus, de tudo isso que foi falado. Senhor, aplica os Teus princípios, coloque em ordem as nossas casas, a começar em nós, a começar, ó Deus, nos Teus filhos, na Tua igreja, no Teu povo. Que as pessoas lá fora olhem para as nossas famílias, olhem para os nossos casamentos, olhem para os nossos filhos e desejem aquilo que nós temos, que é o Senhor, o nosso fundamento de vida, o nosso princípio eterno. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada homem e mulher. Ó Deus, ajuda eles a mudar aquilo que precisa ser mudado, Pai, e gera arrependimento. Ó Deus, humildade, espírito dócil, ensinável e coração de aprendiz, Pai, é o que nós te pedimos, de todo o coração, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se colocar de pé, dê um abraço no irmão que está do seu lado, que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém. Vai na graça e na paz do Senhor, uma semana abençoada para você, no nome de Jesus. Site da igreja, Betel Online.